Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e hoje vamos estar meditando em Romanos capítulo 7, onde vamos estar meditando versículo por versículo para que você possa ter um entendimento melhor da palavra de Deus. Romanos capítulo 7, o verso 1 vai nos dizer assim: Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que ela só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Aqui em Romanos, capítulo 7, verso 1, o apóstolo Paulo vai começar chamando ali os irmãos de Roma, os cristãos em Roma, dizendo a ele que eles estão familiarizados com a lei judaica e dizendo a eles que essa lei só tem autoridade sobre uma pessoa enquanto uma pessoa está viva, enquanto essa pessoa está viva. O verso 2 ele diz assim: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei que o liga ao marido. Aqui no versículo 2, Paulo vai usar o exemplo de uma mulher casada, dizendo que essa mulher só está casada, ligada ao marido pela lei, enquanto o marido estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela agora está desligada do marido, ela está livre para poder se casar novamente com outra pessoa. O verso 3 ele diz assim: de modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera, mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Aqui no versículo 3, Paulo vai declarar nesse versículo essa questão da comparação da mulher com a lei. Então ele diz que se a mulher casar com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela vai estar cometendo um adultério. Mas depois que o marido morre, essa mulher está livre para poder casar novamente. E ele está fazendo essa comparação com a questão da lei de Cristo, mostrando que através da morte de Cristo, nós estamos livres da lei do pecado, da condenação. Vamos lá. O verso 4 ele diz assim: o que acontece com vocês, meus irmãos? Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois já são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Muito forte, né? Aqui no versículo 4, Paulo vai comparar nós cristãos ao exemplo ali da mulher anterior que ele falou. E ele vai afirmar que através da morte de Cristo, nós agora cristãos, morremos para a lei, pertencemos a Cristo e devemos viver para Deus. O verso 5 ele diz: pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Aqui no versículo 5, Paulo vai continuar explicando que antes da gente conhecer Jesus Cristo, nós éramos dominados pelo pecado, pelos nossos desejos, que esses pecados eram despertados pela lei e nos levavam a uma morte espiritual, aqui no versículo 5. O verso 6 ele vai dizer: porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus. Não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da nova maneira, obedecendo ao Espírito de Deus. Eita, mas esse versículo é forte demais, é poderoso. Aqui, no verso 6, Paulo vai destacar a liberdade que nós cristãos temos em Cristo Jesus. Ele está dizendo que nós não somos mais agora escravos da lei, que agora nós temos a liberdade, porque agora nós somos servos de Deus e devemos ser guiados pelo Espírito Santo, obedecer o Espírito de Deus, que é Ele que nos guia agora. O verso 7 ele vai dizer o seguinte, o verso 7, o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Que forte também, poderoso esse versículo. Paulo aqui vai responder um possível questionamento, uma possível objeção de alguns, esclarecendo que a lei em si ela não é pecado.
A lei, ela revela o pecado. A lei, ela vai definir o que é certo e o que é errado. Então Paulo está dizendo, eu não conhecia, não ia saber o que era cobiça se a lei não tivesse me dito não cobice. Então ele só ficou sabendo o que era cobiça porque a lei disse para ele, para não cobiçar. Vamos para o verso 8. O verso 8 ele diz assim, porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Olha, é forte, viu? Porque se não existir a lei, o pecado é uma coisa morta. Aqui no versículo 8, o apóstolo Paulo explica nesse versículo que o pecado ele se aproveita da lei. Para quê? Para despertar nas pessoas o desejo ainda de continuar pecando, pecar mais e mais. É isso que ele está dizendo. O pecado se aproveitou da lei para despertar o desejo nele de pecar, o desejo em nós de pecar. Vamos para o verso 9. O verso 9 ele vai dizer o seguinte, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas fiquei conhecendo o mandamento e o pecado começou a viver. Olha o que está dizendo a palavra aqui. Isso é muito forte e é muito importante você estar acompanhando aí, que seja na tela do celular ou até mesmo na sua própria Bíblia, para você ter um entendimento bem aprofundado da palavra de Deus. Aqui no versículo 9, Paulo vai mostrar a sua experiência, dizendo que antes ele não conhecia a lei, que ele estava inocente do pecado. Mas quando essa lei foi revelada para ele, o pecado ganhou vida e despertou ali a consciência dele da natureza pecaminosa. É como nós já abordamos no capítulo anterior sobre a questão de muitas vezes uma pessoa fazer algo errado e ela não saber que é errado. Aí quando chega alguém e diz, fulano, isso aí que você fez é errado. Aí a pessoa, meu Deus, ela agora já tem um entendimento do que é certo ou não. Foi o que a lei fez, despertou o que é certo e o que é errado, despertou o que é o pecado, que Paulo está dizendo, a experiência que ele tinha. Eu não sabia que era pecado, mas agora estou sabendo, porque a lei me mostrou. O verso 10 ele disse, eu morri e o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Aqui no versículo 10, Paulo continua explicando que a lei que deveria trazer a vida para ele, na verdade, revelou o pecado dele e levou ele à morte espiritual. O verso 11 ele vai dizer, porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Aqui no versículo 11, Paulo vai concluir que o pecado se aproveita da lei. Para quê? Para enganar as pessoas e levar as pessoas à morte espiritual. Então, Paulo está mostrando aqui a natureza corrupta do pecado, onde ele trabalha no engano, ele se aproveitou da lei para enganar. O verso 12 ele diz, assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Aqui no versículo 12, Paulo vai enfatizar a natureza santa, justa e boa da lei de Deus. Agora, ele vai mostrar também o contraste aqui do pecado, o pecado que habita em nós. Então, a lei é boa, a lei é de Deus. Só que o pecado distorce a lei e faz com que a pessoa continue a errar mais ainda. A lei não consegue libertar a pessoa. Vamos lá, o verso 13. O verso 13 ele diz assim, então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. É assim por meio do mandamento. O pecado se mostrou mais terrível ainda. Olha como é forte esse versículo aqui. Aqui o versículo 13, Paulo vai refutar a ideia aqui de que a lei de Deus, os mandamentos de Deus são a causa da morte espiritual. Ele está mostrando que não, foi o pecado que distorceu a lei. Então ele está mostrando aqui a natureza perversa do pecado e tornando ele ainda mais evidente. Então Paulo aqui vai mostrar aqui essa questão da lei, do pecado, da natureza humana, mostrando que o pecado ele só distorce, a palavra de Deus distorce aquilo que é bom. O pecado pega aquilo que é bom e faz com que leve à condenação. E ele vai enfatizar aqui que a verdadeira libertação ela vem através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, e não em guardar a lei, em não observar a lei, não em cumprir a lei. Não é a lei que vai me libertar. Paulo, pelo contrário, a lei mostrou o pecado e o pecado me acabou mais ainda. A lei só mostrou, mas não teve poder para me libertar. O verso 14 ele diz, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Olha que forte, tem até uma canção que fala sobre isso. Paulo, aqui que usa essa passagem,
Paulo reconhece aqui a natureza divina da lei, foi Deus que deu a lei. Mas ele admite também que a sua própria fraqueza, e a fraqueza humana, a fraqueza nossa, nós somos todos pecadores. E ele descreve aqui que ele foi vendido pelo pecado, se tornando ali seu escravo, incapaz de se libertar. Então nem a lei libertava Paulo e nem Paulo conseguia se libertar da lei, do pecado. Diz assim o 15, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Olha como é que é forte. Eu vou até repetir. Esses versículos aqui de Romanos 7, traz um despertar para nós muito grande. Paulo está dizendo, eu não entendo. Paulo está dizendo, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Aqui no versículo 15, Paulo vai expressar essa luta interior que há dentro dele, entre fazer o bem e a incapacidade dele de fazer esse bem. Ele está dizendo, eu queria fazer o que é certo, o que é bom, mas eu acabo fazendo errado. Puxa, eu faço o que eu não quero, o que eu odeio, eu estou fazendo. Então Paulo está dizendo essa luta interior que há dentro dele, dentro de cada um de nós, entre querer fazer o que é certo, mas acabar fazendo o errado. Aí o verso 16 ele diz o seguinte, se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Aqui no versículo 16, Paulo reconhece e valida a lei, reconhecendo que as suas próprias transgressões ali. Ele atribui ali às suas ações pecaminosas a influência do pecado que habita nele. Então ele está assumindo seus próprios erros, está dizendo, poxa, o erro é meu, eu é que faço isso aí, a culpa não é da lei, a lei só revela o meu pecado, só mostra que eu sou pecador, mas sou eu mesmo que sou fraco, que acabo cometendo esses erros. Fraco no sentido da natureza pecaminosa, não conseguir se libertar. Vamos para o verso 17. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Aqui no versículo 17, Paulo reconhece a sua limitação da sua natureza humana, admitindo, apesar de querer fazer o bem, muitas das vezes ele falha, e é o pecado que acaba influenciando ele a fazer o que é errado, que é o que acontece com cada um de nós. Muitas vezes somos influenciados pelo pecado a fazer aquilo que é errado, que desagrada a Deus. O verso 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive, em mim, isto é, na minha natureza humana, porque eu mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Aqui no versículo 18, Paulo reconhece a sua natureza pecaminosa e a luta interior dentro dele, o desejo dele de fazer o bem e a sua incapacidade de realizá-lo por conta própria. Ele diz, eu não consigo, está dentro de mim, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Ele diz, eu não consigo fazer o bem. Vamos para o verso 19. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Aqui no versículo 19, Paulo mostra que essa frustração de não conseguir fazer o bem desejado e muitas vezes acabar caindo, fazendo o mal que ele deseja evitar e acaba fazendo mal. Então há essa frustração entre querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. O verso 20 ele diz, mas se faço o que não quero, já não sou eu que faz isso, mas o pecado que vive em mim, que é que faz. Aqui no verso 20, Paulo destaca a influência do pecado em suas ações, reconhecendo aqui a batalha espiritual presente na sua vida. Então é uma luta diária que nós temos entre fazer o bem e fazer o mal. E muitas vezes você quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Você quer viver para Deus e acaba vivendo uma vida de pecado. E isso é a influência de quê? Do pecado na vida do ser humano. Vamos para o verso 21. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Aqui no versículo 21, Paulo vai mostrar novamente essa luta constante entre o desejo de fazer o bem e a presença do mal ao seu redor, nas suas ações. O verso 22 ele diz, dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus. Aqui no versículo 22, Paulo vai destacar o seu desejo interno de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de submeter a lei de Deus, de fazer aquilo que Deus ordena na sua palavra. Aí o verso 24 ele diz o seguinte, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Aqui no versículo 23,
o apóstolo Paulo vai descrever essa batalha espiritual entre fazer a vontade de Deus e a influência do pecado que age no corpo físico. Que é essa luta que nós temos diária, meu irmão. Todos nós temos essa luta diária entre fazer a vontade de Deus ou ser influenciado pelo pecado. Como sou infeliz? Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo aqui vai expressar aqui uma expressão de angústia, né? Quão miserável, quão infeliz que eu sou, nessa luta que ele tem diante do pecado que todos nós temos e a sua necessidade desesperada por libertação. Ele está dizendo, quem vai me livrar? Quem vai me libertar? Vamos ver o verso 25. O verso 25 ele diz para finalizar, que Deus seja louvado, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Aqui no versículo 25, Paulo vai reconhecer que somente através de Jesus Cristo que ele pode encontrar a verdadeira libertação do pecado. Não somente Paulo, mas todos nós, somente por meio de Cristo que você pode se libertar dos vícios, que você pode se libertar do engano, da cegueira espiritual, da morte espiritual, que é a consequência do pecado. Somente através de Jesus que nós podemos ser libertos e obedecer à palavra de Deus. Muito forte essa palavra, aqui do capítulo 7, Paulo vai mostrar essa luta, né, constante entre querer fazer o bem e acabar fazendo o mal, e mostrando quão que a lei só revela o pecado dele, mas não tem poder de libertar. Então a lei, meu irmão, não liberta. Quem liberta é Jesus, quem transforma, quem nos livra dessa escravidão do pecado é Jesus Cristo, não há outro, tá bom? Aqui é o Bispo John Kennedy. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus, para que outras pessoas também possam ter um entendimento da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, eu espero, em outra oportunidade, Deus nos concedeu a oportunidade para poder estar compartilhando os próximos capítulos, tá bom? Se inscreve no meu canal lá, no YouTube, Bispo John Kennedy. Que Deus abençoe a tua vida, sucesso, 1 milhão de bênçãos.